Como é que é, pessoal? Daqui é Etienne Fulan e no vídeo de hoje eu irei falar sobre 4 pontos técnicos que tu precisas verificar antes de entrar em uma operação. Então fica comigo até o final do vídeo. Bora! Então, tal como eu disse, são pontos técnicos, apenas técnicos, e o ideal seria conciliar esses pontos com pontos fundamentais, né? Mas nesse vídeo eu quero me descartar dessa possibilidade, vou apenas me referir sobre os pontos técnicos e vou deixar os pontos fundamentais para abordar num outro vídeo, né? Até porque seria interessante falar sobre isso em apenas um único vídeo para criar maior destaque. Então, agora não vou alongar muito mais, vamos começar pelo primeiro ponto. A primeira coisa que tu deves fazer, tu deves te perguntar antes de entrar em uma operação, assim, estás a fazer a tua análise técnica, né, do teu computador. Primeira coisa que tu deverias te perguntar é: qual é a direção do mercado? O mercado está a subir ou o mercado está a descer? Qual é a direção do mercado? Ou o mercado está consolidado, né, está estagnado, sem direção nenhuma. Qual é a direção do mercado? Porque é que é importante perceber isso? Porque nós devemos utilizar, porque é com base na direção do mercado que nós vamos se posicionar e saber se vamos tentar procurar por oportunidades de compra ou por oportunidades de venda. Então este é o primeiro ponto. Deves saber isso, deves tentar te perguntar isso. Esta é a primeira pergunta ao fazer uma análise. Qual é a direção do mercado? Está estagnado, sem direção? Está a subir, está a descer? Deves te fazer essa questão e depois, com base nisso, tu vais saber se deves comprar ou se deves vender. Geralmente, quando está a subir, devemos procurar por uma oportunidade de compra e quando está a descer, por uma oportunidade de venda. Okay? Segundo ponto, estrutura do mercado. Aqui as questões que deves te colocar são as seguintes: o preço está no suporte ou está na resistência? Até porque não basta saber se está a subir para comprar ou se está a descer para vender. Devemos saber quais são os pontos oportunos para estabelecermos as nossas entradas. E esses pontos geralmente são chamados de zonas aqui no Forex. E geralmente as zonas de suporte são as zonas baixas para comprar a um bom preço e as zonas de resistência são as zonas altas para vender a um bom preço também. Então aqui a questão é: o preço está no suporte ou está na resistência? Trata-se de uma reversão ou de uma continuação de tendência? É um indicador? Ou seja, formou aí médias móveis se cruzaram, utilizaste a média móvel de algum período, supply and demand. Aqui deves fazer qualquer tipo de pergunta que está relacionado à estrutura do mercado em si. Portanto, é muito importante saber isso para sabermos aonde é que devemos se posicionar para colocarmos as nossas compras ou as nossas vendas a um preço oportuno. O terceiro ponto está relacionado aos sinais do mercado. Aqui está. Tu não deves simplesmente saber se está a subir ou se está a descer e se está numa área oportuna. Tu tens de ter um sinal de entrada. É como se estivesse a andar de carro e tu tens aí o sinalzinho vermelho, tu encontras o vermelho, tu não vais passar, né? Até podes passar, mas sabes que estás exposto a mais risco. Se tu tiveres um sinal verde, tu estás exposto a menos risco. Não que não possa acontecer algo de errado, mas a probabilidade de acontecer é menor. Então, é a mesma coisa aqui no mercado. Quando tu tens um sinal verde, tu podes entrar. Quando tu tens um sinal vermelho, não entres. E quando tens um sinal laranja, é assim, nas calma, com mais cautela, ok? E esses sinais, poderemos obter esses sinais utilizando os padrões de gráfico e os padrões de vela. Os padrões de gráficos são aqueles padrões que se formam em estruturas no gráfico, né? Tipo cabeça e ombros, duplo topo, duplo fundo, enfim. E os padrões de vela estão relacionados às velas em si, né? Aqueles sinais que as velas nos dão, tipo pin bar, engolfo, entre outros tantos padrões. Quarto ponto, e eu acho que é muito importante, e a sério eu demorei muitos anos para perceber que esse quarto ponto, na verdade até pode ser um dos mais importantes, que está relacionado às saídas. Como é que tu vais sair da operação? Não conta apenas como é que tu estás a entrar. A saída é um dos pontos mais fundamentais que tu vais ver durante esse processo de entrada e controle de uma operação. Saídas são muito, mas muito, muito importantes. Como é que tu vais sair? Vais utilizar trailing stop, que é, por exemplo, dizer: olha, por cada 10 pips que o mercado oscilar a meu favor, o meu stop loss vai subir automaticamente 5. Como é que tu vais sair? Vais sair em zonas, que é a saída mais habitual, né? Que é, por exemplo, vais entrar numa operação e vais colocar o teu target na próxima zona. Como é que tu vais sair? Vais distribuir a saída, chama-se saída distribuída, que é sair em diferentes zonas, né? Abrir a operação, várias operações ao mesmo preço, mas utilizar diferentes zonas como target. Como é que tu vais sair da operação? E atenção que essa questão da saída é por isso é que eu disse processo de entrada. A questão da saída é um processo que está relacionado à entrada. Por quê?
Porque tu defines a saída antes mesmo de entrar numa operação. Quando tu estiveres a entrar na operação, tu vais definir a tua saída. Tu não vais definir a tua saída depois de entrar na operação, estar exposto já àquela situação emocional, ver o dinheiro a oscilar, as notícias a saírem, padrões a se formarem contra a tua posição. Não. Isso tem que ser antes desse processo, para evitar que erros sejam cometidos, para evitar que tomes as decisões com base no emocional e não de uma forma inteligente. Por que é necessário perceber cada um desses pontos? É necessário perceber cada um desses pontos porque cada estratégia é aplicada em função de diferentes estruturas no mercado. Por exemplo, o mercado em consolidação. Eu não vou aplicar a mesma estratégia que eu aplico no mercado em tendência, são estruturas diferentes. Estão a perceber? No mercado em reversão, tu não vais aplicar a mesma estratégia que tu aplicas no mercado em tendência. São estruturas diferentes. Trabalhar com indicadores é diferente de trabalhar com padrões de gráfico, com padrões de vela. Está a perceber? Então, é muito importante perceber cada um desses pontos, porque tu vais aplicar a tua estratégia com base na estrutura do mercado. Há estratégias que funcionam melhor para umas estruturas e há outras que funcionam melhor para outras. Trabalhar, por exemplo, com indicadores funciona melhor para o mercado em tendência. Tu não vais colocar, por exemplo, médias móveis, né? Trabalhar com indicadores não, alguns indicadores. Por exemplo, tu não vais colocar médias móveis no mercado consolidado, não tem sentido. Como trabalhar também com padrões de gráfico, por exemplo, duplo topo, duplo fundo. Tu não vais aplicar duplo topo, duplo fundo no mercado consolidado, não faz sentido. Já faz mais sentido trabalhar com duplo topo, duplo fundo, cabeça e ombro no mercado em tendência, porque são padrões que revertem uma tendência, tá a perceber? Então é necessário perceber cada um desses pontos para aplicar as diferentes estratégias. Tal como também Fibonacci, imagina, Fibonacci é uma ferramenta que tu não vais aplicar, retração Fibonacci, não vais aplicar no mercado consolidado. É geralmente no mercado em tendência, porque o nome é retração Fibonacci, para aplicar durante as retrações, para medir mais ou menos onde é que vai terminar a retração, para depois colocar então, definir os pontos então de entrada. Então pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham curtido desses pontos. Estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau.